Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso quarto vídeo dessa série especial, em que nós estamos lendo e comentando, fazendo alguns comentários do livro A Vitória da Igreja na Crise Final. Esse é o nosso quarto vídeo. O primeiro vídeo foi a introdução, o segundo vídeo foi o capítulo 1, o terceiro vídeo foi o capítulo 2, e neste quarto vídeo nós iremos fazer a leitura e alguns comentários do capítulo 3. Portanto, permaneça conosco nessa jornada especial. Muito bem, capítulo 3, o título é A Perseguição e o Cristão. Olha que pergunta interessante. Não é uma pergunta incomum, ela acontece bastante, né? Bom, a perseguição e as provas na vida do cristão apresentam um dos mais intrigantes problemas para a mente humana. Por que é necessário que o Filho de Deus sofra aflições como parte de sua experiência? Por que um Deus tão poderoso, sendo um Pai eterno, cheio de amor, permite que suas criaturas passem pela agonia das tribulações e provas e tenham lágrimas e sofrimento físico e mental, sendo que é plenamente capaz de nos livrar destas coisas? Perguntinha queima-roupa, né? Quando Pedro estava pronto para impedir a intenção do Mestre de lavar-lhe os pés, Jesus lhe disse: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. João capítulo 13, verso 7. Neste mundo, não estamos em condição de entender todas as coisas de Deus, devido a que sua sabedoria, presciência, presciência e raciocínio são infinitos, ao passo que nossa compreensão e experiência são finitas. Não podemos esperar que todo o oceano esteja contido num copo. Da mesma forma, os caminhos de Deus não podem ser compreendidos por nosso raciocínio limitado. A mente de Deus é mais abrangente do que o oceano, comparada com a pequeníssima capacidade de nossa mente. Precisamos exercer fé e aceitar o que Deus permite que aconteça em nossa vida justamente para o nosso bem. Por outro lado, Deus não deseja que Deus não deseja que tenhamos uma fé cega. Ao nosso alcance se encontram suficientes fatos poderosos e razões lógicas no sentido de sustentar nossa fé em um firme fundamento e para fazer de nosso culto um culto racional. Na palavra de Deus e no espírito de profecia temos suficientes promessas, experiências e explicações a fim de que sintamos verdadeiro prazer em confiar plenamente na sabedoria e no amor de nosso Pai Celestial. Propósitos das provas e perseguições. Se quiséssemos mencionar alguns dos benefícios das provas e perseguições na vida do cristão, poderíamos fazer a seguinte lista, sem esgotarmos as razões para estar agradecidos a Deus pelo sofrimento. Número 1. As provas e asperezas da vida fortalecem nossa fé em Deus, já que essa fé se acrescenta por meio do exercício. Como ilustração desse fato, pensemos no que ocorreu na vida de Jó, José e Paulo, e os benditos resultados que alcançaram por meio das adversidades. Número 2. As provas produzem um estado mental no qual nos sentimos mais dispostos a orar. Dessa maneira, Deus abre diante de nós uma porta de comunicação com o céu e torna mais possível transmitir-nos ao coração as mensagens de que carecemos. As provas, número 3, né? As provas nos obrigam a examinar nosso próprio coração, nossas necessidades espirituais e nossos defeitos de caráter, levando-nos a perguntar a Deus: foi essa tribulação causada por algum pecado ou erro cometido por mim? Existe alguma coisa em mim que me impeça de receber tuas bênçãos ou que impeça que intervenhas para dar-me êxito? Que desejas ensinar-me por meio desta experiência? Número 4. As tribulações e provas
preparam o nosso caráter para o céu. Como pode alguém ser forte no Senhor sem provações? Para termos forças, precisamos de exercício. Através de muita tribulação é que havemos de entrar no reino de Deus. Isso está em Testemunhos Seletos, volume 1, página 408. Bom, aqui uma gavetinha, algumas gavetas abertas dentro deste item 4. As provas, elas nos purificam do mundanismo e do egoísmo. Olha o que Ellen White diz no livro Parábolas de Jesus, na página 175. Muitas vezes entramos na fornalha da provação com a alma entenebrecida pelo egoísmo. Se, porém, permanecermos pacientes sob a prova cruciante, refletiremos, ao dela sair, o caráter divino. Gaveta B. Eliminam as aspereza de nosso caráter. Não deve surpreender-vos, pois que, com o martelo e o cinzel, Deus se ponha a desbastar as arestas para ocupardes o lugar que vos destina. Ser humano algum pode efetuar essa obra, só Deus o pode executar. E podeis estar certos de que nenhum golpe será dado em falso. Testemunhos Seletos, volume 3, página 204. C. As provas eliminam a confiança própria e mostram à pessoa que tem uma autoconfiança em si mesma sua incapacidade. No mesmo livro Testemunhos Seletos, volume 3, agora nas páginas 190 e 191, diz assim: cada um tem traços de caráter não descobertos ainda, que têm que vir à luz pela aflição. Deus permite que os que confiam em suas próprias forças sejam tentados severamente, a fim de que se compenetrem de sua incapacidade. D. As provas nos capacitam para receber do Senhor força renovada e humildade acrescentada. No livro Meditações Matinais, de 1953, na página 365, é dito: ao virem provas e tribulações, sabei que são enviadas a fim de que possais receber do Senhor da glória renovada força e aumentada humildade, de maneira que ele possa seguramente vos abençoar, suster e elevar. Também diz assim, uma outra citação: perdemos muito porque não desfrutamos as bênçãos que podem ser nossas em nossas próprias aflições. Todos os nossos sofrimentos e tristezas, todas as nossas tentações e provações, todas as nossas amarguras e todos os dissabores, todas as nossas perseguições e privações, e em síntese, todas as coisas operam justamente para o nosso bem. Todas as experiências e circunstâncias são obreiras de Deus para que o bem nos seja trazido. Olhemos a claridade que está atrás da nuvem. O mesmo livro Meditações Matinais, de 1953, página 366. E as provas e tribulações nos purificam e preparam para receber o selo de Deus. No livro Primeiros Escritos, página 67, é dito: vi que os que ultimamente têm abraçado a verdade terão que aprender o que é sofrer por amor a Cristo, que terão provas a suportar, provas que serão agudas e cortantes, a fim de que sejam purificados e, pelo sofrimento, capacitados a receber o selo do Deus vivo, a passar pelo tempo de angústia, ver o Rei em sua formosura e estar na presença de Deus e de anjos santos e puros. F. Elas nos ensinam a ser tolerantes com os que estão passando por provas. No livro Testemunhos, volume 2, página 20, é dito: mas esta experiência, uma grande agitação e uma prova, era precisamente o que necessitavam para que aprendessem a tolerância para com os outros que passam por prova semelhante. Agora, partindo para o ponto 5, as provas, né, as circunstâncias de adversidade que nos acontecem, nos capacitam para entender e consolar os que enfrentam tribulação. No livro, na carta de Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, é dito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem
em qualquer angústia com a consolação com que nós somos contemplados por Deus. A perseguição no passado. Uma das mais animadoras bênçãos pronunciadas por Jesus no Sermão do Monte foi a seguinte: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5, verso 4. Ele não especifica a razão do choro ou tristeza. Qualquer que seja o tipo de prova, ele declara que são bem-aventurados os que choram e promete que serão consolados. A promessa afeta aqueles que estão colhendo o que eles mesmos semearam e aos que choram por seus próprios pecados. Se estão tristes, se estão sofrendo, a mão eterna de Deus está estendida com um poder maravilhoso para sustentá-los e dar-lhes o consolo de que carecem, porque há bálsamo no céu para toda enfermidade humana. Todavia, se há uma espécie de tribulação a qual a bênção de Cristo se aplica com maior força, é a perseguição. A esta ele se refere em Mateus 10, versos 16 ao 18. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. As promessas de Deus a seus filhos, as quais lhes asseguram seu cuidado e amor, especialmente na perseguição, não querem dizer que eles serão sempre protegidos para que não sofram ou que serão livres ou libertados, da morte. Milhares e milhares de mártires perderam a vida durante as cruéis perseguições do Império Romano e durante as terríveis agonias da Idade Média, e mesmo depois. Entretanto, quanto mais Satanás instigava os poderes da terra a infligir sofrimento e morte aos cristãos, tanto mais seu maravilhoso e corajoso testemunho conquistou a muitos corações, convenceu novas mentes, permitindo que o reino de Deus prosperasse. Por esta razão, derrotado Satanás em seu propósito de lutar contra Deus e sua verdade, mediante a perseguição, decidiu mudar suas táticas e começou a corromper a igreja e a usar outros meios, isto é, a popularidade e o favor oficial dos governos. Por fim, uniu a igreja com o Estado. O que o autor está dizendo aqui é que a tática inicialmente de Satanás era perseguir os cristãos, E essa tática não prosperou, então ele resolveu corromper a igreja e também tornar a igreja estatal, a igreja do Estado. E aí houve uma mistura, político-religiosa, uma amalgamação que não deu certo. E a Bíblia já dizia que nunca daria certo, Mas desde os tempos apostólicos, em que a opressão era a característica, até ao tempo em que começou a apostasia, a falta de liberdade e as restrições não fizeram outra coisa senão manter viva a igreja, conservando-a pura, permitindo que crescesse em espiritualidade e em número e conservando sua lealdade à palavra de Deus e sua adesão às normas do céu. Apesar de vivermos hoje em tempo de relativa paz e liberdade, até o fim do tempo haverá conflito entre a Igreja de Deus e os que estão sob o controle dos anjos maus. Atos dos Apóstolos, página 219. A força da Igreja e sua eficácia na obra de testificar por Cristo alcançou gloriosa culminação durante os tempos apostólicos e imediatamente depois, quando foi perseguida, enfrentou tempos difíceis. O Evangelho chegou a ser pregado em todo o mundo conhecido, fazendo uma incursão na própria casa de César e no palácio imperial. A perseguição nos últimos dias. A perseguição, porém, não é apenas matéria de história. Ainda agora existem países no mundo em que os filhos de Deus têm que trabalhar em condições muito difíceis e em breve as restrições e a opressão serão uma realidade de acordo com a profecia bíblica.
A besta de 2 chifres, semelhante a um cordeiro, Apocalipse 13, versos 11 ao 14, o grande país que até agora cumpriu uma bendita missão histórica, sendo um baluarte da liberdade religiosa, começará no futuro próximo a falar como dragão. Converter-se-á num poder perseguidor e se unirá à primeira besta de Apocalipse 13, que é Roma, para impor a observância religiosa obrigatória do domingo e a violação do quarto mandamento, e para requerer lealdade a dogmas religiosos que estão em conflito com a palavra de Deus. Aos que decidirem ser leais a Deus em vez de aos homens, serão negados os mais elementares direitos institucionais. Não lhes será possível trabalhar em condições normais, nem poderão comprar ou vender em liberdade. Terão que abandonar as cidades e as regiões muito populosas, onde a vida lhes será impossível e onde serão o alvo do boicote dos demais. Entretanto, nestas terríveis circunstâncias, a obra será terminada. As grandes cidades e os países pagãos, assim como o resto do mundo, terão que receber a última mensagem com o objetivo de que toda pessoa chegue a familiarizar-se com a verdade e seja capaz de fazer sua decisão de modo inteligente. O mais provável é que durante esse tempo específico, alguns perderão a vida. Muitos sofrerão aflição e a história dos mártires será renovada, embora não com a extensão que imperou durante a Idade Média. Depois que terminar o tempo de graça, as provas e as lutas serão ainda maiores, visto que se publicará um decreto de morte contra os observadores do sábado, de acordo com Apocalipse 13. Temos, porém, a certeza de que durante o tempo de angústia não haverá mais mártires. Se os justos, olha o que diz o livro Grande Conflito, página 632. Se os justos, durante o tempo de angústia, fossem agora abandonados para caírem como presa de seus inimigos, seria um triunfo para o príncipe das trevas. E também diz mais. Assim, abre aspas, né? Assim abre aspas. Assim vi eu que o povo de Deus, o qual havia fielmente avisado o mundo de sua ira vindoura, teria livramento. Deus não consentiria que os ímpios destruíssem aqueles que estavam esperando pela sua transladação, e que se não encurvariam ao decreto da besta nem receberiam o seu sinal. Fecha aspas. Livro Primeiros Escritos, página 284. Agora é o tempo em que devemos desenvolver em nosso caráter os elementos de força, valor, fé, e fé em Deus e absoluta confiança nele, de maneira que esses acontecimentos não nos achem desprevenidos. Agora é o tempo em que devemos cultivar uma relação tão íntima com Deus, no sentido de que se torne natural o mantermos-nos firmes, permanecendo leais em circunstâncias cheias de perplexidades. Viu só? Eu vou até reler esse trecho aqui, que ele é muito importante. Talvez a mente tenha devagado enquanto você ouvia e assistia esse vídeo, mas é muito importante esse ponto aqui para nós. Agora, nesse momento, é o tempo em que devemos desenvolver em nosso caráter os elementos de força, valor, fé, e fé em Deus e também absoluta confiança nele, de maneira que os acontecimentos que estão no futuro, que serão difíceis, não nos peguem desprevenidos. Agora é o tempo que devemos cultivar uma relação tão íntima com Deus, no sentido de que se torne natural o mantermos-nos firmes, permanecendo leais em circunstâncias cheias de perplexidades. Então, aquele que se prepara no tempo de bonança, no tempo de tranquilidade, quando chegar a tempestade, ele vai estar preparado. Tem um ditado que diz assim que mares calmos não formam bons marinheiros, e é verdade. Um mar calmo não forma um bom marinheiro, mas sim um mar agitado, né? É ali que o marinheiro realmente ganha experiência, se fortalece para qualquer circunstância difícil no mar. O conceito de Deus acerca de seus filhos. Bom, na feroz batalha que a igreja sustenta contra os poderes das trevas, Deus não adota uma atitude passiva nem se desinteressa por ela.
Em primeiro lugar, relembremos que Cristo já ganhou a batalha em nosso favor, e desde então Satanás é um inimigo vencido, destinado à destruição. Isso é um fato. Isso já está completamente garantido, já aconteceu. A vitória de Cristo mediante sua vida perfeita e sua morte na cruz não apenas nos assegura a nossa vitória, mas também faz com que Deus esteja vitalmente interessado em nossa luta. Mais que isto, ele se acha agressivamente empenhado na contenda e nos proporciona todos os elementos necessários para o triunfo. Durante nossa terrível luta, ele nos oferece a armadura celestial. Ele disse: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versos 10 e 11. Falando a respeito desse tipo de armadura, Paulo nos assegura sua absoluta afetividade. Perdão, tem uma palavrinha errada ali, né? Eu dei uma pausa aqui, fui conferir no livro. O trecho depois ali da citação de Efésios 6, versos 10 e 11 diz assim, ó, no original. Falando a respeito desse tipo de armadura, Paulo nos assegura sua absoluta efetividade, não afetividade. Eu vi que essa palavra não combinava aqui, né? Ou seja, uma armadura efetiva, uma armadura que realmente dá certo. Ele escreveu: Porque as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Por mais sólidos que sejam os baluartes do inimigo, por mais astutos que sejam os meios que ele usa, as armas que põe à nossa disposição, que Deus coloca à nossa disposição, né, são muito mais poderosas e eficientes e asseguram a vitória. Não estamos lutando sozinhos. Esta é a razão por que Deus pronuncia uma bênção sobre seus filhos perseguidos, especialmente os que sofrem perseguição por causa da justiça. E se Deus nos considera benditos ou bem-aventurados, não há razão para termos temor ou experimentarmos derrota. Ao contrário, alegrai-vos porque é grande o vosso galardão nos céus. É animador considerarmos a certeza deste fato. Deus está cuidando de nós com grande interesse, de modo que nenhuma tentação, nenhuma prova, nem aflição seja maior do que aquilo que, com sua ajuda, possamos suportar. E para dar-nos, junto com cada tentação, também o escape, isto deve levar-nos a avançar com fé, sabendo que Ele está conosco sempre. Vitória, a grande palavra cristã. No vocabulário cristão, vitória é a grande palavra. Preste atenção nesse trecho. Esse trecho é muito importante. Vou repetir. No vocabulário cristão, vitória é a grande palavra. Não se trata somente de um conceito filosófico ou um mero desejo ou de uma vaga possibilidade. Não, de forma alguma. É uma realidade absoluta. Quando, com interesse, João observava na tela profética o que havia de ocorrer depois que terminasse a grande controvérsia, viu algo que lhe encheu o coração de gozo e louvor. Olha o que João diz. Isso está registrado em Apocalipse capítulo 7, versículos 9 ao 11. Depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Essa inumerável multidão, composta de todas as nações, povos e línguas, está formada pelos vitoriosos. Quando um de seus anciãos perguntou: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? O revelador respondeu: Meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse:
São esses os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Versículos 13 e 14. Em outras palavras, estes são os redimidos, os que, através de sua vida, passaram pela perseguição, aflição e tribulação. Estes são os vitoriosos. Cada um deles é um testemunho vivo de que em Cristo está assegurada a vitória e de que o sangue do Cordeiro é a fonte de sua redenção, a garantia de seu êxito. A parte especial desta inumerável multidão constituída pelos que viveram durante a proclamação da mensagem dos três anjos, os que passaram não somente por uma grande tribulação, mas enfrentaram particularmente as batalhas contra Satanás e rejeitaram o sinal da besta, foi vista por ele a expressar sua grande alegria por meio de um especial canto de vitória. Apocalipse 15:3 diz que e entoavam um cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, que é um cântico de triunfo e de louvor a Deus por sua grande salvação. Da mesma maneira, quando Deus estava a ponto de revelar a João, o discípulo amado, a história futura de sua igreja, deu-lhe uma segurança do interesse e cuidado do Salvador pelo seu povo, fazendo-lhe observar em visão um semelhante ao Filho do Homem, andando entre os castiçais que simbolizam as 7 igrejas. Ao passo que João recebia a revelação das últimas grandes lutas da igreja com as potências do mundo, foi-lhe dado também contemplar a história final, aliás, a vitória final e o libertamento dos fiéis. Viu a igreja empenhada num conflito moral com a besta e sua imagem, e a adoração dessa besta imposta sob pena de morte. Mas, olhando através do fumo e ruído da batalha, notou sobre o Monte Sião, unido ao Cordeiro, um grupo que, em vez do sinal da besta, em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Apocalipse 14, verso 1. Depois viu o número dos que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Testemunhos Seletos, volume 2, página 351. A fonte de nossa vitória. Como já afirmamos, a única fonte de nossa vitória cristã, e particularmente na perseguição e tribulação, é o sangue de Cristo, seu sacrifício, sua justiça e poder, e sua presença em nosso coração. Isto é novamente assinalado em Apocalipse 12, verso 11, onde com toda clareza o apóstolo disse: E eles, pois, eles quem? Os filhos de Deus perseguidos, o venceram quem? O dragão, que é Satanás, e todos os seus representantes e instrumentos, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Esta é a única base para a nossa redenção. O sangue do Cordeiro não é somente eficaz para o perdão do pecado, mas também para vencermos o pecado, eliminando-o da vida. Para vencermos há poder no sangue de Jesus. Em nome desse sangue derramado em nosso favor, podemos reclamar em todo o trecho do caminho a promessa da vitória. A clara certeza que Cristo nos deixou é a seguinte: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João capítulo 14, versículo 13. Sabemos que a vitória sobre o pecado, a tentação e a tribulação, bem como o valor e firmeza em tempo de prova, estão de acordo com a vontade de Deus. Em virtude de Jesus ter se comprometido a dar-vos qualquer coisa que pedirmos em seu nome ao Pai, podemos com todo valor reclamar com absoluta fé o cumprimento da maravilhosa promessa e, em nome de Jesus, tornar-nos vencedores em todas as circunstâncias da vida. Isso significa que temos, ao mesmo tempo, que aprender a estar em constante contato com Ele, por meio do estudo da palavra, por meio da oração e meditação e mediante permanente entrega a Ele. Estes são os meios que Deus emprega para nos modelar a vida e imprimir-nos no coração seu divino caráter e sua lei perfeita.
Existe, porém, outra dimensão adicional em Apocalipse 12, verso 11. O cristão não vence o inimigo apenas se apropriando dos méritos do sangue do Cordeiro, mas também pela palavra do testemunho dele. Este elemento é absolutamente essencial. O testemunho em favor de Cristo e de sua verdade é apresentado por meio das palavras de nossa boca, faladas com sinceridade e coragem em toda oportunidade que tenhamos de maneira a manifestar o que ele fez por nós. Este testemunho é também dado por meio de nossa vida, uma vida coerente com a verdade que professamos com os lábios. Ambos os aspectos são necessários para um testemunho frutífero e completo. Há um círculo de pessoas com as quais nos relacionamos em nossas atividades diárias, em nossa vizinhança, em nosso trabalho e em nossos negócios. O Senhor nos deu este círculo como nosso campo de ação missionária. Nosso testemunho é a expressão exterior de nossa fé no poder salvador de Jesus. E o exercício que esse testemunho significa é uma bênção. Desenvolve nossa experiência cristã, reafirma nossa confiança em Deus e fortalece nossa relação com Ele. Maravilhoso, né? Chegamos até aqui, até a leitura, finalizamos aqui a leitura do capítulo 3 e viu a importância e também o sofrimento como um meio de Deus trabalhar em nós e através de nós. É uma ferramenta de Deus também. Permita-se, né? E como Jó, continue confiando em Deus, sabendo que Ele vai se levantar para livrá-lo de qualquer sofrimento, mesmo que não entenda. O não entender, não se preocupe. Isso é absolutamente normal. Nós não entendemos mesmo. Mas um dia Deus nos dará todas as respostas. Que Deus te abençoe. Continue conosco nessa jornada especial e que o Espírito Santo possa habitar em teu coração e no meu coração. Um grande abraço.